Gurizada, o negócio é o seguinte, é claro que o Grêmio não ia fechar a sua participação na segunda divisão do futebol brasileiro sem um último mico. E ele aconteceu neste final de semana, mostrando que o clube, que esta direção não entendeu o que realmente fez de estrago na relação com a sua torcida. Eu quero conversar com você sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO. E aqui está o cupom promocional Meneghetti, que te entrega um bônus, uma reaplicação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Atenção, a KTO não tem aplicativo, kto.com, mas para facilitar a tua vida, eu já coloquei lá no primeiro comentário deste meu vídeo um link, tu clica lá, cai na KTO, cupom Meneghetti, então, 20% de reaplicação, de bônus em cima do teu primeiro depósito. E aí tudo é diversão, tem muita coisa bacana para que vocês se divirtam e tenham entretenimento nesta que é uma baita casa de apostas, KTO.com. E em nome da KTO, eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala deste ato final, o último mico do Grêmio na Série B em 2022. Direção do Grêmio esta que não entendeu a relação que foi completamente destruída dos atuais dirigentes que de forma melancólica estão encerrando este mandato com a torcida do Grêmio. E olha que o presidente Romildo Bolzan ainda fez tentativas. A primeira de abdicar da condição de disputante da eleição para o cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul, o que na minha opinião era uma obviedade. Ele tinha um mandato a cumprir no Grêmio, com o Grêmio na segunda divisão. Como é que chegou a cogitar largar o clube para se dedicar ao pleito? Isso aí realmente incompreensível. Depois tentou com o Lucas Leiva dar um sacode no torcedor e os dois movimentos não foram suficientes. Depois fez uma última tentativa na contratação de novo do maior ídolo do clube, Renato, que chegou e mesmo assim não atenuou a relação entre o atual presidente e todo o corpo diretivo com a torcida. Aliás, o presidente Bolzan tem levado burdoada de tudo que é lado, inclusive do próprio treinador. Quando o Renato disse dias atrás e reiterou depois numa pergunta do Matheus Dávila da Band na última sexta-feira, depois do empate com o Tombense por 2-2, de que quem coloca pessoas erradas em lugares errados, a conta vai chegar. Renato reiterou a crítica, embora tenha protegido, tentado blindar o presidente Bolzan, e a gente sabe que a ideia do Renato não foi de atingir o presidente do clube, mas acabou desembarcando no colo, porque quem escolhe os comandantes do departamento de futebol é o presidente Romildo Bolzan. Pois bem, depois de um empate, de mais uma atuação melancólica, de final de festa, o Grêmio não jogando mais nada, o Tombense precisando de um pontinho, o Grêmio estava vencendo o jogo por 2-0, cedeu o empate por 2-2, o Grêmio está fechando a Série B, ainda falta um jogo, mas acho que não teremos mais um miquinho desse, com mais um mico. O Grêmio tuitou na rede oficial do clube, Grêmio Futebol Porto Alegrense, dizendo que daqui a pouco o time estará em campo, mas precisamos falar sobre amanhã. E aí dava o serviço, as informações da chegada da delegação gremista no aeroporto Salgado Filho. E fechava assim: queremos ver todo mundo quando chegarmos. 10 corajosos torcedores foram recepcionar este grupo de jogadores medíocre do Grêmio na manhã de sábado no aeroporto Salgado Filho. 10. O Grêmio faz um tweet chamando o torcedor, queremos ver todo mundo lá quando chegarmos. 10 torcedores. O que isso mostra? Em primeiro lugar, que o Grêmio não entende que esta direção não consegue mais conclamar torcedor. Não consegue mais chamar, não tem mais aderência depois de tantas barbeiragens, de tantos atos inconsequentes, de tanta incompetência. Não consegue mais ter a adesão da torcida. E aí depois de um jogo que não valia absolutamente nada, porque na rodada anterior o Grêmio, a gente poderia pensar assim, confirmou o acesso, então aí a delegação ficou no Rio de Janeiro, jogou contra o Tombense, empatou sábado de manhã, vamos lá abraçar os jogadores
que colocaram o Grêmio de volta na Série A. Opa, alto lá. Esses mesmos jogadores também colocaram, boa parte deles, o Grêmio na Série B. Como é que a direção não pensa isso antes de colocar um Twitter destes? Chamando o torcedor para recepcionar depois de um empate com o Tombense, de um grupo de jogadores que não fez mais do que o óbvio e do que a exigência mínima de recolocar o Grêmio na primeira divisão do futebol brasileiro. Vocês imaginam que o Grêmio teria lá 500, 1.000, 2.000 torcedores para saudar, para celebrar um grupo em que boa parte dele foi o responsável pelo rebaixamento? Ora, como é que a direção não pensa isso? Ou, pior ainda, talvez seja o caso, tá tudo largado. Tá tudo largado. Alguém colocou lá no tweet sem nenhuma consequência, sem medir o que poderia acontecer. Aliás, como é que o torcedor vai abraçar esses jogadores no final de semana, no sábado pela manhã, na chegada no desembarque no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, se nem os dirigentes políticos foram a Muriaé prestigiar o time? Observem isso, gente. Presidente Bolzan e o integrante do Conselho de Gestão, Guto Peixoto, saíram daqui com a delegação para Recife, acompanharam o jogo contra o Náutico. Depois a delegação do Grêmio ficou 4 dias no Rio de Janeiro. Eles lá estiveram por 2, 3 dias. Depois eles vieram para Porto Alegre. Não encararam as 5, 6 horas de viagem do Rio de Janeiro até Muriaé para o jogo contra o Tombense. Quer dizer, se os dirigentes políticos não estão nem aí, como é que esses dirigentes representando o clube vão convocar os torcedores? Vejam um absurdo, vejam como esta é uma direção do Grêmio absolutamente perdida, desorientada. A resposta foi clara: 10 corajosos torcedores. Palmas para eles, que tiveram a coragem para acordar no sábado pela manhã e ir lá recepcionar. E que bom que alguns jogadores do Grêmio deram atenção a esses torcedores, desceram do ônibus, conversaram, fizeram fotos, distribuíram autógrafos. Que bom que os jogadores do Grêmio tiveram esta sensibilidade. Nesta quinta-feira, dia 3, o Grêmio encerra sua participação na segunda divisão contra o Brusque, 8 horas da noite na Arena. Renato vai promover alguns jovens, até por necessidade e não por questão conceitual. E depois o grande jogo do Grêmio está marcado para as urnas, na eleição do sucessor do presidente Bolzan. Dias 7, dentro do Conselho, para cumprir uma formalidade, se imagina, e depois no dia 12, na eleição do Pátio, dia 12 de novembro, com o voto do associado, ou para o Odorico Roman, ou para Alberto Guerra, um deles comandará o Grêmio pelos próximos 3 anos. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like, o vídeo em nome da KTO, minha casa de apostas. Este cupom promocional aqui, Meneghetti, te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. O link para a tua inscrição na KTO está fixado no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.